Olá pessoal, hoje eu trago mais um assunto de extrema relevância que eu quero tratar com vocês aqui no vídeo, que é sobre o atendimento às diligências da Justiça Eleitoral. Então eu irei abordar durante este vídeo alguns pontos importantes, Falar de algumas questões que costumam acontecer e que já aconteceram, inclusive no final do ano passado, de 2022, no julgamento das contas dos candidatos eleitos. Então, para os candidatos não eleitos, e para os partidos políticos, essas diligências ainda irão ocorrer. Então, durante este vídeo, eu irei abordar alguns pontos, algumas questões, com algumas dicas aí para vocês. Então, peço que você fique comigo até o final do vídeo. Você que ainda não está inscrito aqui no meu canal, você se inscreva para receber as notificações aí dos próximos conteúdos que eu estarei postando aqui no canal. Então, pessoal, sabemos que ao prestar as contas de campanha, tanto os candidatos como os partidos políticos, existe uma autuação dessas prestações de contas lá no processo judicial eletrônico, o PJE, e essas prestações de contas, elas se transformarão em processos judiciais, Então, cada prestação de contas, ela se transforma, em um processo judicial. Então, no decorrer desse processo judicial, podem ocorrer diligências, E quem podem requerer essas diligências? Bom, geralmente o setor técnico de análise de contas e também o Ministério Público Eleitoral. Geralmente, pessoal, na análise dessas prestações de contas, a área técnica de análise de contas, ela vai emitir dois tipos de relatórios, Então, temos o relatório preliminar e temos o relatório, o parecer técnico conclusivo. Então, o melhor, é que, e aí em alguns casos costuma acontecer, quando aquelas contas são feitas com bastante assertividade, são bem feitas pelo profissional da contabilidade, com apoio da equipe do candidato do partido, obviamente, porque nem sempre o profissional da contabilidade consegue ter êxito no trabalho, porque muitas das vezes ele depende, do comprometimento ali da equipe, do candidato, do partido, e nem sempre, na prática, nós sabemos que isso acontece. Mas, enfim, quando essas contas são feitas com bastante assertividade, a área técnica, ela poderá emitir já no início o parecer técnico conclusivo, para aprovação das contas, que seria aí um troféu, para o prestador de contas, Você prestar suas contas e já serem aprovadas inicialmente sem a necessidade do atendimento às diligências. Mas o comum é que aconteçam diligências, Ou seja, a área técnica, o setor técnico de análise de contas, ele emite um parecer ou um relatório preliminar, envia isso, notifica, o prestador de contas através do seu advogado, e aí o prestador de contas, ele tem um prazo de até 3 dias para responder a essa diligência. Então, pessoal, esse momento é bastante importante. Por quê? Porque o êxito do resultado da análise dessas contas vai depender muito das respostas que serão fornecidas para o setor técnico ou o Ministério Público. E aqui é muito importante enfatizar que deve haver uma harmonia entre os profissionais, advogado e contador, nessa fase. Por quê, pessoal? Deixando claro que o responsável pela resposta, por fazer a defesa, é o advogado, não é o contador. Só que nessa fase, pessoal, de diligência, uma vez que é a área técnica que requisita informações, e são informações técnicas, o profissional indicado para assessorar o advogado é exatamente o contador. Então, por isso, pessoal, deve haver aí uma harmonia, um trabalho em conjunto desses dois profissionais. Então, por isso que eu costumo dizer, ao estabelecer os seus honorários, o contador e o advogado, principalmente o contador, quando estabelece os seus honorários lá no início das negociações,
né, antes das eleições, o profissional da contabilidade, ele deve levar em consideração essa fase pós-eleição. Por quê? As eleições se acabam, mas o trabalho dos profissionais continua, tá, pessoal? Então, essa fase não é responsabilidade apenas do advogado responder à diligência. O contador também deve assessorá-lo. Por quê? Porque as informações, os questionamentos, na maior parte deles, são questionamentos técnicos. E aí o advogado irá precisar, obviamente, do apoio do contador. Então deve ser um trabalho em conjunto. Claro que cada profissional respondendo por aquilo que lhe cabe. Quando o processo, quando sai o julgamento dessas contas ali na instância inicial, primeira instância, e esse processo, o advogado, ele precisa entrar ali com um recurso especial, um embargo de declaração, nessa fase, aí o contador já não tem tamanha, né, vamos dizer assim, importância no processo, porque já vai depender mais de uma questão jurídica, né, de uma capacidade jurídica de defesa do advogado. Mas nessa primeira fase do atendimento de diligência, antes de sair o parecer técnico conclusivo, o advogado, o contador, é muito importante o apoio desse profissional no atendimento dessas diligências. E aí, então, pessoal, geralmente as diligências, né, elas ocorrem por questões, muitas das vezes, para complementar algumas informações ou alguns documentos que não foram anexados lá no SPCE. Então, a área técnica de análise de contas, ela vai solicitar, vai requerer esses documentos. E aí, o profissional, advogado com o contador e o responsável, candidato ou dirigente partidário, deve atender a essa solicitação da Justiça Eleitoral. Então, nesse relatório preliminar, costumam ocorrer alguns questionamentos, né? Como eu sempre observo, um dos questionamentos que sempre acontece é a questão do Facebook. Então, nós sabemos que os candidatos e partidos, eles fazem os seus impulsionamentos durante a campanha e aí acaba gerando divergências, né, lá no final da eleição, entre o que eles contrataram, o que eles pagaram de despesa e entre o que eles utilizaram, o que eles impulsionaram ali de créditos, né, nas redes sociais. Infelizmente, existe aí uma questão que não é bem conduzida, né? Uma questão que precisa ser melhorada, que é justamente como o Facebook organiza essas questões, né? Então, para o candidato fica muito complicado, porque ele paga esses créditos e aí depois ele não consegue impulsionar. Eu já vi casos que nem é culpa do candidato, que ele não consegue impulsionar por questões técnicas, e mesmo assim, se ele não conseguir impulsionar todo o crédito, para a Justiça Eleitoral, aquela parte não impulsionada, ela não será considerada como despesa de campanha. Então, se o candidato tiver utilizado, por exemplo, o fundo especial, o FEFEC, ele terá que fazer o recolhimento à União, né, via GRU, ali do seu dinheiro particular, não é dinheiro da campanha, obviamente. Ou se for gasto com fundo partidário ou outros recursos, isso será tratado ali no julgamento das contas como sobra de campanha. E a depender do valor, isso aí pode causar até uma desaprovação de contas. Então é um ponto que costuma acontecer. Uma outra questão também que sempre é questionado são os extratos bancários, né? Então, muitas das vezes, o prestador de contas ele não junta os extratos bancários completos e a Justiça Eleitoral irá exigir esses documentos completos. Um outro ponto também é o descumprimento do relatório financeiro de 72 horas. Então, a depender da campanha, existem muitas doações e muitos ingressos de recursos na conta do candidato ou do partido, e às vezes o prestador de contas ele não cumpre rigorosamente com os prazos, né? Com aquele prazo de 72 horas para o envio de cada doação que ingressa na conta do candidato ou partido. Então, se essa questão ela será analisada nessa fase de diligências, né? Então, a depender do valor, se for um valor muito relevante, né? Ou a quantidade de relatórios
que não foram entregues, né, no dentro do prazo, isso também poderá levar a uma desaprovação de contas e vai depender muito do julgamento aí da análise. Deixar claro, pessoal, que o parecer que a área técnica, ao final das diligências, né, que a área técnica irá emitir, ainda não é a decisão, né? Então, se a área técnica vai emitir um relatório conclusivo com um parecer com aprovação ou desaprovação, ainda irá para a análise a manifestação do Ministério Público, e somente após o Ministério Público, né? Claro, o candidato ainda terá os momentos de defesa e os partidos, né? E depois irá para a sentença final, que é onde o juiz ali, um relator, irá sentenciar as contas. Agora eu quero falar de um ponto que eu quero que vocês tenham bastante cuidado e já corram atrás, já providenciem essa documentação, caso já não a tenha anexado, juntado nos autos do processo, que é sobre as despesas com pessoal, tá, pessoal? Então, eu observei que no julgamento das contas, né, dos candidatos eleitos, foi bastante questionado pelo tribunal que é a comprovação material dessas despesas, né? Então nós sabemos que trata-se de uma despesa crítica e a Justiça Eleitoral ela está bastante exigente nessas eleições de 2022. Então, você que juntou o contrato, o comprovante de pagamento, na lei das despesas da contratação de pessoal, a Justiça Eleitoral ela está exigindo mais documentos além do contrato e do comprovante de pagamento. Então, você precisa também, além disso, porque isso está lá na resolução de prestação de contas, né? Que as despesas com o pessoal devem ser detalhadas, né? Devem ser detalhadas, ou seja, devem ser descritas, discriminadas ali as tarefas que eles executaram. Não basta colocar lá contratação de cabo eleitoral, né? Ou de panfleteiro. Precisa falar, descrever exatamente o que esses contratados realizaram, o local onde eles trabalharam, as horas que eles também elaboraram, né? Qual foi a carga horária e também a justificativa de preço, né, da contratação. Tudo isso está na resolução. E para aqueles casos, né, onde foi contratada, por exemplo, uma empresa terceirizada para prestar esse serviço de militância, o candidato ou partido deve exigir dessa empresa também a documentação que comprove o vínculo desses contratados com essa empresa terceirizada, né? Não basta juntar o contrato que essa empresa realizou com o candidato ou partido. Essa empresa precisa disponibilizar para o candidato, o partido, a documentação. Então, como que essa empresa contratou esse pessoal para entregar, por exemplo, panfletos, fazer a parte de bandeiras, adesivação? Então, precisa juntar contrato com esse pessoal, dessa empresa terceirizada com o pessoal, comprovante de pagamento, relatório de atividades também, com carga horária, tudo descrito, pessoal. Se for funcionário CLT, né, com registro em carteira dessas empresas, precisa juntar toda a documentação que comprove o vínculo trabalhista, né? Então nós temos aí agora o e-social, nós temos os olerites, no caso, que comprovam, os comprovantes de pagamento, né? Então tudo isso, GFIB, tudo isso deverá ser juntado. Por quê, pessoal? Se essa documentação ela será solicitada em diligência. Então eu estou dizendo porque praticamente assim diversos candidatos que foram analisados, candidatos eleitos, essa documentação foi solicitada. Então possivelmente será solicitada para todos os candidatos que utilizaram recursos públicos, tanto do fundo partidário quanto do FEFEC. Então fique bastante atento, já providencie essa documentação, se você já não providenciou. Por quê? Porque será muito mais difícil você obter essa documentação, pegar a assinatura dessas pessoas que foram contratadas, né, num prazo de 3 dias, né? Então, se você já correr atrás, já obter essa documentação, né, desse pessoal contratado, já pegar as assinaturas, assim que sair a diligência, será apenas você entregar para o advogado fazer a juntada lá no processo judicial, no PJE. Por quê? Se essa documentação não for apresentada,
possivelmente a Justiça Eleitoral irá pedir, né, irá exigir que o candidato ou partido político devolva todo o valor. É isso mesmo, pessoal. Irá pedir que seja devolvido todo o recurso que foi utilizado de fundo especial, o FEFEC ou fundo partidário, no pagamento dessas despesas para o pessoal, porque não estará, segundo a Justiça Eleitoral, comprovada a despesa, né? A comprovação não estará sido feita de maneira adequada segundo a legislação. Então, se você não quer ter problema, você candidato ou partido não quer ter problema para devolver esse recurso, que muitas das vezes é um volume alto, né? Porque tem candidato que contrata aí 500, 1000 pessoas ou mais, né? Então, imagina aí que tenha gastado muito dinheiro, né? Recursos públicos com essa despesa. Então, se você não tiver, quiser correr o risco de devolver esse dinheiro, e aí vai devolver do seu bolso, então você já providencia essa documentação o quanto antes, já deixa ela toda separada, toda pronta, para quando tiver chegar a diligência, nesse prazo de 3 dias, 72 horas, você conseguirá responder. Tá bom, pessoal? Então, acho que esses são os principais pontos. Tem inúmeras outras questões, né, que eu poderia estar falando aqui no vídeo, mas não é um local adequado para falar de tudo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado bastante claro e que você possa já providenciar essas documentações e ficar atentos aí para terem suas contas aprovadas, né? Aprovadas sem a necessidade, né? Sem o dever de devolver dinheiro para os cofres públicos. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube e aguardo vocês num próximo encontro. Até mais.